Hoje, Hollywood é o instrumento mais maligno que tem de trazer todas as doutrinas do final dos tempos, né? Da nova era, da feitiçaria, porque eles lançam a moda de uma maneira bela, né? Linda, suavizando a feitiçaria e todas essas coisas, e, obviamente, as nações vão aderindo a essas questões. Falando em Hollywood, se você chega em Los Angeles, lá na Calçada da Fama, você tem o Teatro Chinês, você vai ter umas esculturas enormes de uns elefantes num pátio ali do lado direito, na travessia que você faz, no espaço que você tem que passar para chegar num lugar onde você consegue observar o letreiro de Hollywood. Eu fui pesquisar, por que esses elefantes aqui? E você vê como tudo tem a ver com Babilônia. Aí eu fui descobrir que todo aquele cenário, que hoje se tornou a decoração do lugar, foi utilizado num filme feito no passado chamado Babilônia. Uau! E tudo aquilo foi representativo no filme Babilônia. Era cenário da Babilônia no filme. E todos aqueles elementos estão lá agora decorando esse lugar. Você fala, caramba, do lugar de onde saem os filmes pro mundo inteiro, olha a Babilônia de novo aqui. E olha, uma coisa incrível, por que Babilônia, né? Porque Babilônia foi a maneira com que Satanás encontrou uma forma. Porque na primeira palavra que Deus deu quando o homem caiu, há uma profecia em Gênesis 3,15, dizendo, né, que porque Satanás tinha feito aquilo, Deus estaria colocando uma inimizade entre Satanás e a mulher, entre o descendente da mulher e o descendente de Satanás. Babilônia é a primeira expressão claríssima de uma falsa religião que vai permear a história da humanidade e vai culminar no final dos tempos com o anticristo e o falso profeta. Então, é muito importante a gente saber que todos esses cultos pagãos que têm origem na Babilônia, eles mudaram de nome quando eles foram mudando de cultura. Por exemplo, a Semíramis e Tamuz se tornaram Ísis e Osíris, Vênus e Cupido, e Maria e Jesus, onde a primazia é sempre da mãe e não da criança. Exatamente. Por quê? Porque o que o diabo não quer, aquilo que Satanás odeia, é exaltação de Cristo. Porque quem é o Salvador do mundo? Jesus. Então, nós cristãos, nós sabemos que Maria foi uma mulher extraordinária. A Bíblia diz, bendita sois vós entre as mulheres. Maria é uma mulher extraordinária. Cheio Deus não de escolheu graça. qualquer cheio de graça. Mas nunca foi corredentora do mundo e nunca foi escolhida para ser uma pessoa que vai salvar juntamente com Cristo. Então, o inimigo, ele sempre vai querer roubar a glória de Cristo. Por que que é tão importante tirar o nome de Jesus do nascimento de Cristo nessa época? Por quê? Porque, de alguma maneira, ainda que envolta, né, de mentiras e de tradições erradas, nós vamos ter a oportunidade de falar que ele nasceu para quê? Ele nasceu para salvar o mundo. E é incrível. Eu trouxe a palavra no domingo, eu preguei esse texto de Isaías 9,6. A hora que eu preguei, chamei e fiz o apelo, as pessoas iam chorando lá na frente. Eu falei, tá vendo como vale a pena você usar dessa oportunidade Vamos que a ler cultura te dá? Isaías 9,6? Vamos aqui para entrar nesse tema, para a gente falar como Jesus é a luz do mundo e não o sol, e como a gente tem que usar o Natal para pregar o Evangelho. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu domínio aumentará e haverá paz sem fim. Isaías profetiza isso 700 anos antes de Jesus nascer. E o nascimento de Jesus foi como um raiar de luz nas trevas da humanidade. Porque o mundo é um lugar escuro, Vilela. Você sabe disso tanto quanto eu. O mundo é um lugar pesado demais para se viver se a gente não tiver luz. Então, nós nunca vamos conseguir encontrar o caminho de verdade se o nosso caminho não for iluminado por ele, se ele não for essa nossa luz. Por isso que ele disse lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, sem luz, o que nos resta? Ficar palpando a escuridão aqui, tentando achar o caminho. Você vai estar sempre perdido, você vai estar sempre na dúvida, você nunca vai ter certeza se o caminho que você está andando é o caminho certo, é o caminho correto. Então, quando a Bíblia diz o mundo está em trevas, é porque o mundo está em trevas. Em que sentido?
tanto ao mal que habita nesse mundo, quanto à falta de entendimento, quanto à falta de conhecimento, quanto à falta de sabedoria. Nos dias de Jesus, tanto quanto nos nossos dias, havia violência, havia depressão, havia abuso de poder, havia mendigos, havia miséria, havia famílias destruídas, havia casamentos de fachada, havia os mesmos males da sociedade atual. A única coisa que mudou de lá para cá foi a tecnologia, mas as mazelas humanas continuam sendo as mesmas. Então ele veio para trazer luz naquele século e ele continua sendo luz hoje, só que com algo a ser acrescentado. Antes era só ele. A partir da igreja, ele passa a iluminar aqueles que andam com ele. Vós sois a Então luz do mundo. você também se torna luz. Você se torna luz e sal. E através da sua vida, do seu proceder, do seu testemunho, da sua fé, outras pessoas vão ser iluminadas através da sua. Então Jesus vai vir para ser o primeiro, mas depois que ele ressuscita, ele ilumina a todos nós. E o nosso papel é continuar iluminando, é continuar levando luz onde ela é necessária. E onde que a luz é necessária? Nas trevas. É por isso que a igreja precisa ir, é por isso que a igreja precisa se mover.